Por mais de 6 anos, ela foi um dos segredos mais bem guardados do mundo das motos. Uma Harley diferente de qualquer outra já fabricada. Quando finalmente lançada no verão de 2001, a nova moto foi pioneira em vários aspectos. A primeira Harley com motor refrigerado a água. A primeira com coluna aparente e partes em alumínio. A primeira Harley com 115 cavalos originais de fábrica. Ela foi chamada de V-Rod. A Harley Davidson V-Rod. Maio de 1995. Tudo começou com a ideia de fazer algo que nunca havia sido feito antes. Durante quase 100 anos, a Harley Davidson fabricou algumas das motos mais clássicas do mercado. Em muitos sentidos, ela tornou-se um símbolo do espírito norte-americano. Nos anos 90, as Harleys eram tão populares que era preciso entrar em uma fila de espera para comprar uma. Apesar do sucesso, a Harley estava perdendo espaço para uma nova geração de motociclistas, mais interessados em velocidade do que estilo. Durante um encontro do Comitê de Desenvolvimento de Produtos da Harley, a ideia começou a tomar forma. Seria possível combinar o melhor dos dois mundos? A velocidade e a força de uma moto de corrida, com o inconfundível estilo Harley. O projeto secreto recebeu o codinome P4. Veja, o nosso principal objetivo era conseguir um número ainda maior de consumidores. Todo mundo tinha um conceito próprio sobre como a moto seria, mas todos tinham a mesma ideia sobre qual seria a essência da motocicleta. Partes expostas, potente, personalizada. Para atingir a performance desejada, a aceleração desejada e tudo o que queríamos nessa motocicleta, teríamos de fazer um projeto novo. Para desenvolver um novo projeto, foi convocada a equipe de corrida da Harley, que havia passado anos desenvolvendo e aperfeiçoando seu próprio motor de corrida, o VR1000. Até aquele momento, todos os motores Harley de fábrica eram refrigerados a ar. O VR1000 da equipe era refrigerado a água, atingindo maior rotação e velocidade. E isso era só o começo. Tinha duplo comando de válvulas, 4 válvulas por cilindro. Era completamente diferente de tudo que havíamos feito. De repente, entramos em um novo território e um novo desafio era manter a lealdade dos nossos consumidores tradicionais. Os donos de Harleys, graças aos seus exuberantes estilos de vida, provavelmente são os consumidores mais leais do mundo. O maior desafio do projeto, desde o começo, era fazer uma moto com performance diferenciada, com características bem diferentes, mas que ainda dissesse, sou uma Harley. Quando a visse passando na rua, teria o som da Harley Davidson. Ouvindo seu ronco, você reconheceria uma Harley Davidson. Para que isso acontecesse, o projeto P4 foi entregue ao departamento de design da Harley, liderado pelo lendário Willie G. Davidson. Para que a moto continuasse sendo uma Harley, era preciso o toque de Willie G. E isso é uma coisa mágica que só nós temos e ninguém mais tem. É a pedra fundamental da nossa empresa. Raramente temos a oportunidade de criar uma motocicleta inteira. Desta vez, nós podemos caprichar nos detalhes. Neto de um dos fundadores, Willie G. deixou Milwaukee nos anos 1950 para cursar design em uma faculdade da Califórnia. Em 1963, o filho pródigo retorna e se torna o primeiro diretor de design da Harley, despertando a atenção de todos sobre como uma Harley Davidson deveria ser. Nos anos 1960, muitos donos de Harleys transformaram suas motos em obras de arte personalizadas. Em vez de ficar ofendido com o que os motociclistas faziam, Willie G. se inspirou. Ele voltou para Milwaukee para criar a Super Glide, a Lowrider e novos modelos, conhecidos como personalizados de fábrica. Esta manobra ajudou a Harley Davidson a evitar a falência, com um sucesso sem precedentes.
Durante os 25 anos seguintes, o próprio Willie G supervisionou cada novo modelo da Harley. Assim fica com sensação de velocidade. E realmente lembra as dragsters. Visualmente eu as acho fascinantes. No verão de 1995, Willie G e sua equipe de designers assumiram o maior desafio de todos os tempos: projetar uma nova motocicleta a partir do zero. O garfo dianteiro longo vai dar à moto um perfil único que será facilmente reconhecido. Se não acertarmos o quadro, o corpo não vai acompanhar. Temos de acertar o quadro primeiro. Mas precisamos ter uma ideia de como será a carroceria para podermos fazer o quadro. Eu queria que essa moto tivesse aquele tipo de presença. Quando você olhar, vai dizer: esta é a nova Harley Davidson. Uau! Já que velocidade era um item fundamental, a equipe buscou inspiração em outro tipo de moto de corrida: as dragsters. Louie Nets é o braço direito de Willie desde os anos 1970. As motocicletas dragster possuem um desenho bem baixo e comprido, agressivo, simples. Isso já nos deu um ponto de partida. Quando se considera a quantidade de detalhes no perfil lateral e o impacto. Certo. Kirk Rasmussen foi chamado para transformar ideias e rascunhos em desenhos computadorizados tridimensionais. Agora a gente vai ter uma visão em 3D. Tem algumas coisas muito interessantes olhando de perfil. O membro mais jovem da equipe, Frank Savage, entrou para o departamento de design poucos meses antes. Ele daria o sangue por um projeto que qualquer jovem projetista do país apenas sonha em fazer. Isto simula a inclinação da moto. É, parece rápida. É isso aí. Isso é ótimo. Realmente, é bom. Foi muito emocionante participar desde o começo. Ver o projeto crescer. É a realização de um sonho. Uma pessoa pode passar a vida inteira tentando entrar num projeto desses e não conseguir. Mais tarde, a equipe inventou um apelido para o projeto P4, Digger. Nós gostamos do nome Digger. Ele tem o som certo. Acho que combina com a moto. O processo de design de uma motocicleta é uma mistura de arte e ciência. No recém-inaugurado Centro de Desenvolvimento de Produtos da Harley, outra equipe foi montada com engenheiros especialmente selecionados. O trabalho era transformar esboços cheios de estilo em uma motocicleta funcional. A missão de cumprir o projeto dentro do prazo e orçamento foi delegada ao engenheiro-chefe das motocicletas Harley, Pat Keller. Fiquei muito animado porque era a chance de fazer alguma coisa nova e significativa para a Harley Davidson. Eu estava ansioso para ter a oportunidade de fazer história com esse projeto. Jeff Romanesco, que havia passado os últimos 6 anos na engenharia dos modelos turismo da Harley, foi colocado no controle da equipe que construiria o chassi do modelo P4. Poder pegar uma folha de papel em branco e transformá-la em uma moto completamente nova é incrível. Juntamente com Jeff, havia um pequeno grupo de engenheiros que jurou manter o projeto em segredo mesmo de suas famílias. Naquele ponto, ninguém fazia ideia de quanta energia e trabalho seriam necessários ao longo de 6 anos para criar a nova Harley. Colocar um motor VR1000 de corrida em um chassi de moto de rua significava que teria de ser bem diferente de uma Harley tradicional. Um dos primeiros desafios era entender o que era necessário para que fosse uma Harley Davidson de verdade. Quanto poderíamos criar a partir de uma folha em branco? O primeiro passo foi instalar um motor de corrida VR1000 no quadro de uma Harley tradicional. O departamento de design olhou e depois de 5 minutos, o que demoramos semanas para fazer, em 5 minutos disseram: parece um modelo Softail com motor refrigerado a água. Não é isso que queremos. Isso nos mostrou o que não devíamos fazer na moto. Veja, a aparência tradicional da Harley não foi feita para aquele motor. Foi quando começamos a pensar sobre isso. Sabíamos que era preciso algo completamente diferente. Além da aparência, existia um problema prático. O quadro tradicional da Harley não era forte o suficiente para carregar um motor consideravelmente mais potente. Nós sabíamos que a moto seria rápida e potente e sabíamos que a estrutura tinha de ser muito forte e estável para suportar o conjunto. Jeff Romanesco deixou o trabalho de design do novo quadro a cargo de um engenheiro da segunda geração da Harley, Rob Dennard, que havia começado na empresa como estagiário 12 anos antes.
A motocicleta atingiria velocidades muito maiores do que qualquer outra que já fizemos. Era preciso uma estrutura fácil de controlar em alta velocidade. E também precisava se parecer com uma Harley. Queríamos que o quadro fosse simples, direto, e também queríamos que o quadro destacasse o motor. O Willie G me disse uma vez: quero uma coisa que possa pendurar na parede e admirar como uma obra de arte. Foi realmente um desafio para a gente, porque o quadro é onde colocamos as peças, é o que fornece a estrutura, o que conecta a roda da frente à roda traseira. Nós tínhamos que fazer tudo isso e ainda com um bonito design. Depois de semanas de desenhos, Dennert encontrou a solução. Uma elegante coluna dupla. Em uma Harley tradicional, uma coluna simples fica escondida debaixo do tanque. Para acomodar o motor mais potente, a P4 teria duas colunas, que se estenderiam pelas laterais da moto. Finalmente, Willie G e a equipe de design adoraram a ideia. Nós decidimos tirar vantagem daquilo e tentar fazer com que o quadro se tornasse parte do design. A única dúvida era, isso poderia ser fabricado? O projeto não possui partes retas ou curvas que possam ser definidas com linhas e arcos comuns. Como engenheiros, nós gostamos de linhas retas. Adicionar uma curva a um novo formato complica o trabalho. Para conseguir esse tipo de formato, precisaremos de um processo de fabricação diferente dos quadros atuais. O problema é que tubos de aço são difíceis de dobrar. Curvas complexas só poderiam ser feitas através de partes soldadas, o que deixaria o quadro muito fraco. Estávamos fora dos padrões de fabricação naquele momento. Enquanto os engenheiros se esforçavam para encontrar uma forma de dobrar os tubos sem quebrá-los, eles começaram a discutir uma questão mais simples. Como o design funcionaria em uma moto real? Depois que o conceito tomou forma, a gente já sabia o que queria fazer com o quadro. Nós precisávamos pegar aquele conceito básico e transformá-lo em aço. Fazer a moto funcionar de verdade. Junho de 1996. Uma versão crua do quadro foi soldada na oficina da Harley. Com o motor VR1000, ela se tornou o primeiro protótipo funcional da moto. Você acha que vai precisar de 2 prendedores aí? Um só eu acho que E dá. você acha que vai girar em falso ou será que já está bem fixo? Para conseguir a aparência dragster que o conceito pedia, a equipe quis verificar o quanto poderia esticar o garfo dianteiro. Em uma moto, quanto mais inclinado for o garfo, mais difícil é a manobra. Para ter o melhor dos dois aspectos, eles equilibraram o ângulo entre o guidão e o garfo dianteiro. Isso nos deu o comprimento e a inclinação dos garfos das dragsters personalizadas, mas ainda ficamos com a dirigibilidade necessária para que fosse prática no dia a dia. Ao montar o protótipo, eles foram descobrindo outros problemas. Para que houvesse espaço para as duas grandes válvulas de aceleração, o tanque teve de mudar de lugar. Era outro desafio para os engenheiros. Afinal, se o tanque não pudesse ficar na posição tradicional, onde seria colocado? Fazendo análises competitivas em outras motos e quebrando a cabeça, percebemos que podia ser encaixado embaixo do banco. Isso criou um novo problema. Com um motor grande em um quadro baixo, não sobrava muito espaço para o tanque de combustível. Nós havíamos comprado um tanque de dragster que encontramos em um catálogo. Ele armazenava 4 litros. Outro problema era um equipamento que não equipava nenhuma outra Harley. Um radiador. Usamos o radiador do VR1000. Ele foi colocado na frente de um jeito que recebesse bastante ar. Pronto. Vai ser interessante ver qual será o resultado final. Eu sei que Dá uma deveria olhada estar cheio melhor. de extensões, Eu mas sei. acho que dá. Vai dar certo. Com escapamentos soldados e uma fiação remendada, ela não estava bonita, mas a primeira encarnação da inovadora moto Harley estava pronta para sua viagem inaugural. Foi em uma tarde calma de um dia de semana, no interior, perto da casa de Jeff Romanesco. Não havia muitos vizinhos e ninguém estaria em casa naquela hora. E fizemos um churrasco e pilotamos a moto durante a tarde. Não era uma máquina refinada, mas tinha muito potencial. O protótipo tinha uma qualidade indiscutível. Era rápido. Ela tinha uma arrancada incrível. Precisava segurar com firmeza para não correr o risco de ser jogado para trás da moto.
Estávamos muito animados. Sabíamos que seria uma moto muito especial. Para impulsionar a nova e secreta moto de alta performance denominada P4, a Harley-Davidson quis fazer uma versão de rua do motor refrigerado a água do modelo de competição VR1000. Mas foi bem mais fácil falar do que fazer. Jeff Coughlin fazia parte da equipe de engenharia designada para realizar essa complicada tarefa. O motor de corrida trabalha com aceleração máxima o tempo todo. Para chegar ao limite é preciso componentes muito leves. O motor é feito para durar uns 650 quilômetros para apenas um final de semana. Os motores de corrida não precisam obedecer aos limites de emissão de poluentes e ruídos, e são muito caros. Veja, o motor de corrida pode custar de 40 mil a 100 mil dólares. Para transformar o VR1000 em um motor que funcione por mais de um final de semana, corra dentro da velocidade permitida nas ruas e seja consideravelmente mais barato, a Harley se juntou a uma das melhores fábricas de motores, a Porsche. Nós ganhamos uma experiência adicional para suplementar a nossa. Eram mais pessoas inteligentes tentando fazer o melhor produto possível. O Centro de Desenvolvimento de Engenharia da Porsche em Weissach, na Alemanha, é famoso pela performance e design de seus motores. Em 1996, uma equipe da Harley se instalou no local para prosseguir com o projeto P4. Enquanto isso, de volta a Milwaukee, Willie G e sua equipe de designers começaram a trabalhar na aparência do novo motor. O sonho da Harley foi sempre fazer um motor V2 muito potente. Ninguém duvida que este novo motor será uma obra-prima em matéria de estilo. Sempre imaginei os motores como joias, do ponto de vista visual. Esse formato é legal. Acho que funciona bem. E também fica bem claro que se trata de um V2. Primeiro, eles fizeram um modelo de como o motor deveria ficar. Para um toque de estilo, foram adicionadas grades de ar. Agora estamos remanejando as grades. Podemos trazê-las mais para baixo. Nós tentamos nos inspirar nas dragsters, sabe? Com entradas enormes. Um dos maiores problemas era onde colocar a mangueira de água. O maior problema era como tiraríamos a água de lá. A melhor solução técnica era levar a água diretamente para o radiador. E isso significava passar a mangueira por cima do cilindro, na base. E não era bom para o visual, não era mesmo. Ela ficava exatamente na frente de uma parte do motor que demoramos um bom tempo para deixar bonita. A solução foi mudar a mangueira de posição, levantando-a até a parte de cima do motor. Teria sido um crime não separar aquilo de forma simétrica e eu acho que acabamos ajudando os engenheiros nos ajustes. Uma das coisas que eu gostei de dizer aos engenheiros quando eles pegaram aquilo foi: não é o destino, é a jornada. Para ter uma ideia de como a motocicleta ficaria, Frank Savage construiu o modelo em tamanho real, usando um quadro de fibra de vidro, 2 pneus e muita massa de modelar. A velocidade com que moldamos usando massa é equivalente a desenhar um esboço no papel. Você tira ou põe mais massa, você cria algumas linhas. Se não gostar na hora, é só mudar bem rápido. Podemos receber críticas e mudar qualquer coisa na hora. É tudo num estalar de dedos. Legal? Próxima ideia. O modelo em 3D destacou um dos maiores desafios do projeto: o escapamento. Um trabalho para o engenheiro Mike Nixdorf. Temos de ver com quem dobra os tubos. Acho que alguns dos ângulos que bolamos são mais fortes do que jamais fizemos. Muitas curvas fortes e poucas áreas com partes retilíneas. Você tem razão. Mas havia um problema. Para não ultrapassar os limites sonoros, ele teria de ser grande o suficiente para conter 12 litros de ar. Um escapamento maior do que o de qualquer outra Harley. Nos primeiros projetos dos engenheiros, o visual ficou gigantesco e feio. Cara, os escapes ficaram enormes. Os projetistas não ficaram felizes com a ideia de armazenar 12 litros no escapamento. Mas assim que aceitaram a ideia, sabiam que com tanto tamanho, o sistema de escape teria que ser o mais bonito e atraente de todos os nossos modelos anteriores. Os projetistas vão dar a última palavra, não importa o que a gente faça.
O desenho do escapamento nasceu de um esboço feito pelo Kirk. Ele estava fazendo algumas tentativas. Ele foi mostrando algumas formas, adaptando, e disso nós tiramos o rascunho. Que legal, vamos tentar isso. Então eu comecei a modelar a massa e em pouco tempo estávamos comparando as versões em 3D e em 2 dimensões. E daí a gente percebeu que o escapamento era muito grande. Mas como faremos essa transição, hein? Vocês fizeram os canos vindo para cá e depois... não tem nada aqui. Olhamos para aquele desenho e na hora percebemos que ele assustaria qualquer engenheiro. Porque, olhando para o modelo em massa, era bonito, mas não parecia fabricável. Como o engenheiro disse, é como tentar levar 10 quilos em uma sacola, onde só cabem 5. Não esqueça que esse escapamento vai ter grande destaque. Eu sei. Haverá mais de 1 metro de tubo. E isso realmente vai fazer diferença nesse lado da moto. Mas o maior desafio enfrentado pelos projetistas e engenheiros estava apenas começando. O radiador. Nós nunca tivemos muitas peças do motor na parte de baixo do quadro. Todos estavam preocupados com o radiador. Eu acho que essa era uma das principais preocupações do Willie G na moto. Não usamos radiadores, nunca usamos radiadores. O que fazer então? Não queríamos simplesmente pendurar um radiador na frente da motocicleta. Todo mundo já faz isso. Eles tiveram de encontrar uma forma de acomodar o radiador e conseguir ar suficiente para resfriar o motor, mas sem prejudicar o visual. A tarefa de fazer o desenho inicial foi delegada ao engenheiro Joe Sheffer e ao projetista Cat John Myers. Eu tinha de usar o estilo Harley Davidson, o que significa que as características tradicionais deveriam estar na moto. Ter de fazer isso e ainda criar um sistema de refrigeração completamente funcional que recebesse correntes de ar e conseguisse resfriar o motor era um desafio e tanto. Eu não acho que vamos ter correntes de ar necessárias passando pelo centro. Vamos ter de expandir mais. Será que a gente pode deixar um pouco mais largo? E o centro que nós devemos fazer ainda não está na minha cabeça. Eu acho que os projetistas vão detestar, porque já está 1 polegada maior do que eles queriam. Logo começamos a perceber que o melhor era deixar o mais discreto possível. A ideia era fazer com que aquilo parecesse parte do corpo da motocicleta para não notarem que havia um radiador ali. Literalmente esconder o sistema de resfriamento. O primeiro que nós fizemos era minúsculo. Todos adoraram. O protótipo do radiador foi testado em um túnel de vento, onde checaram se recebia ar suficiente para resfriar o motor. Nós deixamos de lado. Não funcionou. Era a prova de que o radiador não recebia ar suficiente para resfriar o motor. Parte do problema era a roda dianteira. A roda dianteira, na verdade, acaba bloqueando o ar. Quando a moto está em movimento, o fluxo de ar que bate no pneu da frente é desviado para as laterais. O engenheiro sugeriu que o radiador ficasse maior e ganhasse paz para coletar o fluxo de ar desviado pelo pneu. Engenheiros gostam de radiadores grandes e largos. E com muito ar passando. Eles nos procuraram e perguntaram o que vocês acham. Aquilo tinha paz deste tamanho, era uma viagem geométrica. Nós dissemos que se parecia com um caixão, eu não sei. Não era legal. Parecia uma caixa dessas de cereal, só que coletava ar. Depois nós começamos a arrumar. Onde a gente pode diminuir isso? Onde vamos cortar? Assim? É isso aí. Segue esse contorno. O que você acha da base? A base, se você puder trazer para baixo e fechar um pouquinho mais. Deixar junto assim? Isso. Mas depois eu disse, não. Tem de ser mais largo, maior. Não me importo com a aparência, apenas faça maior. A gente tentou de tudo. As pessoas vinham ver, vice-presidentes vinham ao departamento de design, olhavam e diziam não. Então a gente respondia, tudo bem, próxima versão. Algumas vezes impusemos desafios a eles, dizendo que não havia como mudar as leis da física. E às vezes tinham de ser inflexíveis, porque não havia como mudar as leis do Willie. Depois de 2 anos de projeto, os projetistas e engenheiros da nova e secreta motocicleta Harley finalmente chegaram a um consenso quanto ao visual da moto. Agora a batalha era com os detalhes. O engenheiro Mike Nixdorf ficou encarregado de aumentar em mais de 3 vezes o tamanho do tanque de gasolina do protótipo.
Você pode criar uma moto linda, mas se ela tiver só 80 quilômetros de autonomia, ninguém vai comprar. E aqui, do lado protegido, você ainda está pensando em colocar alguma coisa no próprio tanque? Eles queriam pelo menos 13 litros, mas o espaço que havia sobrado não suportaria um tanque de aço tradicional com esta capacidade. Nixdorf sugeriu um tanque de plástico. Tanque de plástico e Harley Davidson geralmente não combinam. Mas o plástico tinha suas vantagens. Era resistente ao calor. Como a peça era inteiriça, durava mais. E como podia ser moldado para caber em qualquer espaço ou fenda disponível, podia conter quase 15 litros de gasolina. Enquanto isso, o time responsável pelo estilo estava com outra ideia que a Harley nunca havia usado antes: alumínio. Sugeriram que a gente fizesse as chapas de metal, para-choques e tampa de filtro de ar de alumínio fundido. Não sei se quero essas partes em baixo relevo. Pode ser simplificado. Tudo bem? Eu realmente gosto da elevação lateral, porque fica mais baixo nessa parte e bastante comprido. Queríamos um acabamento que remetesse à performance da moto. Quando pensamos em alumínio, pensamos em Ferraris e em carros de corrida. Além disso, é um material que, quando combinado com o cromo, adquire beleza e simplicidade. O alumínio é um material incrivelmente leve, é resistente à corrosão e por aí vai. Mas é muito complicado para colocar em espaços delimitados. Quando você faz uma coisa muito difícil, normalmente a recompensa é grande e na mesma proporção. Parte do atrativo das Harleys é a possibilidade de personalizar a moto e torná-la única. E a V-Rod não é exceção. Enquanto o modelo ainda estava em desenvolvimento, outro grupo de designers se concentrou em criar peças e acessórios que combinassem com o estilo da moto, sem parecer que foram criadas depois. No caso do para-brisa, as pessoas querem que pareça estar flutuando no espaço, sem apoio nenhum. Se você olhar de perfil, tudo o que verá é uma linha fina e só. Dificilmente é percebido na moto. Um grande desafio era criar um bagageiro que não comprometesse o estilo despojado da moto. Um dos desafios no projeto do bagageiro foi a ausência de uma saliência na tampa para facilitar a abertura. Nossos engenheiros criaram uma dobradiça frontal. No bagageiro, se você olhar de lado, na verdade, ela primeiro lança a tampa para fora e depois encaixa na frente. Agora o maior problema era, infelizmente, a parte mais crítica de todas. O coração de qualquer Harley: o motor. Dezembro de 1997. Quando o primeiro motor finalmente chegou, foi instalado no último protótipo da moto para ser testado em condições reais. O primeiro protótipo do motor de corrida que vimos era uma coisa decepcionante. Desenhar uma motocicleta é muito diferente de desenhar um carro. Por exemplo, a curva de aceleração da motocicleta é muito maior. Apesar desses obstáculos, a Harley continuou confiando na habilidade de sua equipe em eliminar os problemas. Houve um grande esforço das duas empresas para reforçar a equipe. Recebemos os melhores especialistas da Porsche para o projeto e tivemos bastante envolvimento da Harley Davidson. Juntos, redesenhamos completamente o motor a partir daí. Às vezes a gente dá 2 passos para frente e 1 para trás, às vezes 2 para trás. O coração começa a bater mais forte. Quanto mais nós vamos gastar? Quanto tempo mais vai demorar? O projeto P4 estava demorando muito mais do que qualquer pessoa esperava. Mas cada derrota antecipa uma vitória. Primeiro, a equipe de engenheiros encontrou um jeito de fazer o quadro com as curvas elegantes, como os projetistas queriam, e com a durabilidade que o novo motor exigia. Eliminamos as marcas de solda e de ferramentas e coisas assim, porque agora é só uma peça. Na verdade, fizemos bastante progresso. Eu andei pesquisando diferentes formas de fabricar materiais e encontrei um artigo sobre hidroformação. Na hidroformação, injeta-se pressão de água para dar forma e dobrar partes do tubo por dentro. Este processo literalmente expande o material como um balão para formar e preencher o espaço e deixar o formato desejado.
Isso permitiu que diminuíssem a quantidade de soldas de 17 para 7. E realmente deu aquele visual de obra de arte para pendurar na parede. Uma solução igualmente genial foi finalmente encontrada para fazer o enorme escapamento parecer pequeno. Com 2 silenciadores no formato estilizado que os projetistas queriam, não havia como conseguir o formato de um S esticado. Era fisicamente impossível. Então surgiu a ideia de um terceiro volume. Os 2 tubos que saíam do motor se juntavam numa única câmara, o chamado terceiro volume, criando um espaço extra habilmente escondido. Esse terceiro volume serviu como câmara, resultando num escapamento 2 em 1 em 2. Um problema que ainda persistia era fazer a tampa chamativa do radiador, apelidada de caixão, ficar bonita e funcional. Sem uma boa circulação de ar, o motor poderia superaquecer. Em testes em túneis de vento, eles conseguiram jogar ar no radiador, mas não conseguiram conservá-lo. Depois que colocamos as pás, conseguimos coletar o ar, mas ele entrava por um lado e saía pelo outro. Eles acharam uma saída para o problema com uma entrada de ar feita de um material muito inusitado. Caixa de correio de papelão. Um dos professores do túnel de vento nos deu a ideia de colocar geradores de vórtice na parte de trás do radiador. Gerador de vórtice é um nome elegante para uma pá que faz o ar circular. Então a gente simplesmente pegou um papelão e cobriu as pequenas nervuras. E quando fizemos isso, foi criada uma turbulência que levou mais ar para o sistema, melhorando muito a performance. Na Porsche, na Alemanha, a equipe responsável pelo motor finalmente entrou em ação. Um novo protótipo entregue no começo de 1998 foi colocado no mais recente modelo da moto. Os engenheiros decidiram fazer o teste supremo, uma volta com Willie D. A verdadeira assinatura que mostra se aquilo é uma Harley Davidson é a de Willie Davidson. Março de 1998. Quando o Willie foi andar, pelo que eu me lembro, só ele e mais uns 2 vice-presidentes conseguiram pilotar a moto naquele dia. Porque, para ser sincero, o Willie acabou quebrando a motocicleta. Eu dou risada agora, mas não foi tão engraçado no dia. Era um protótipo e algumas peças foram feitas à mão. Eu travei a moto na 4ª marcha e então tive de trazê-la de volta, mas consegui pilotar. E dei um sorriso bem grande. Mesmo tendo quebrado a moto, quando ele disse que ela realmente era uma Harley Davidson, percebemos que estávamos no caminho certo. O desafio seguinte era fazer um motor que pudesse aguentar longas distâncias. Para isso, a equipe de engenheiros sugeriu o terrível teste de Düsseldorf. O teste simularia a cansativa viagem das instalações da Porsche em Weissach até Düsseldorf, pela famosa estrada de alta velocidade da Alemanha, a Autobahn. Todos os elementos são testados. Tráfego urbano, subidas íngremes, dobrar esquinas, percorrer uma longa distância em uma autoestrada sem limite de velocidade. A lenda diz que se você passar por esse teste, passa por qualquer teste. Como seria impraticável monitorar o teste em ruas de verdade, ele seria feito com um simulador de motor chamado dinamômetro. Para passar no teste, o motor precisava resistir ao percurso em aceleração máxima e com torque de subida. O objetivo era fazer 500 horas, cerca de 21 dias sem parar. Funcionou por cerca de 50 horas até que começamos a encontrar problemas. Como não se tratava de um motor de carro, sugeriram que um teste menor fosse mais realista. Alguém poderia argumentar que talvez aquilo fosse muito agressivo e dizer, bom, 400 horas está bom, nós conseguimos percorrer essa distância, mas não, nós queríamos as 500 horas. Por mais de um ano, vários motores foram testados e levados ao limite. A equipe de engenheiros aprendeu com cada derrota, fez aperfeiçoamentos e tentou novamente. Sua determinação foi recompensada. Em março de 2000, um motor passou pela marca das 400 horas e continuou funcionando. As pessoas perguntavam de 20 em 20 minutos. Já conseguimos? Já conseguimos? Estamos chegando muito perto. Estamos muito perto. Estamos todos com os dedos cruzados.
O motor que apresentou tantos problemas no início agora superava todas as expectativas. Gerava uma potência de 115 cavalos e mais de 9.000 rotações por minuto. Com uma velocidade máxima de aproximadamente 225 km por hora, seria o motor Harley mais veloz e potente de todos os tempos. Era tão inovador que decidiram chamá-lo de Revolution. But there was still one small hurdle to clear: parades. This is also a Harley-Davidson, and if it's a Harley, it's got to withstand parade duty. The problem that remained at that point was keeping the vehicle cool in idling conditions. The tightly packaged engine left little room for a large cooling fan, so engineers tried two strategically placed smaller fans. To put them to the test, they headed to the hottest spot they could find. At the Arizona Proving Ground, daytime temperatures can easily hit 120 degrees. To test the bike's ability to stay cool at idle, they're first taken on a 50-minute warm-up ride around the 5-mile track. Once they're warmed up, they're rolled into something called a heat shed. The ambient temperature has to be a minimum of about 100 degrees. And then the vehicle is driven into a shed, which is nothing more than 4 walls and an open roof, and it's closed with the hot sun coming down on the vehicle, and the vehicle has to be able to idle for a period of time without either shutting down or overheating. When the time is up, the bikes are taken out and ridden for another hour in the blazing heat, then put back in the shed. This goes on all day. To everyone's relief, the bikes ran for 8 hours without overheating once. The Revolution engine had passed. After nearly 4 years of design and engineering, prototypes of Harley's top-secret performance bike had to face their toughest challenge yet: months of real-life durability tests. To guard against unauthorized publicity on the work-in-progress bike, the distinctive aluminum bodies were spray-painted flat black. Even if someone did get a photo, it was going to be difficult for them to really make out the shapes. As motos percorreram cerca de 130.000 quilômetros em várias condições para testar quais partes eram mais resistentes e quais não eram. Após cada turno de 8 horas, os pilotos davam suas opiniões sobre o funcionamento da motocicleta. Vamos testar o barulho do motor, a vibração do motor, suspensão, posição do assento, faróis dianteiros, posicionamento dos retrovisores, freios, aceleração. Testamos tudo até o limite. Além de percursos retos, as motos também percorreram milhares de quilômetros em uma estrada com saliências. A nossa missão é tentar causar a maior quantidade de danos na moto no menor período de tempo possível. A gente chacoalha a moto também, mas encontramos falhas que não descobriríamos em outros testes. Para os testes em estradas piores do que as da vida real, outro grupo de protótipos foi enviado aos laboratórios da Harley em Milwaukee. A câmara de reverberação é uma sala com linhas de cobre usada para bombardear a moto com ondas de rádio. O teste simula o meio ambiente externo, rádio CB, rádios AM/FM, telefones celulares, qualquer coisa que use ondas de rádio. A ideia é testar qualquer tipo de interferência eletrônica. As antenas emitem ondas que ricocheteiam nas paredes de cobre. Um circulador movimenta a radiação em uma escala natural de bombardeamento. É como um grande micro-ondas. A gente sempre brinca que poderíamos estourar mais pipoca aqui do que em qualquer outro lugar se quiséssemos. Em seguida, cada moto fica um dia numa espécie de lava rápido. Durante 24 horas, 30 jatos de água de alta pressão atingem a moto em todas as direções para ver se não há vazamento ou curto-circuito. Estamos tentando encontrar alguma infiltração de água na moto. No velocímetro, nos bagageiros, no estofado, em qualquer lugar onde não deveria haver água. Depois de tanta água, a primeira coisa a ser verificada é se a moto funciona.
As peças também foram testadas para se ter uma ideia de sua resistência. Parts were pounded, twisted, and shaken in Harley's Structures Lab for weeks on end. The purpose of the Structures Lab is to make sure that the components that go on a motorcycle are not going to fail in service. You want to figure out what it takes to actually break it, and then you also want to figure out how long it'll live with a normal input. So you're looking for the weak link. The full vehicle simulator puts the bike on a bone-jarring hell ride over a simulated road course that includes endless bumps, potholes, and torn-up pavement. It goes on non-stop for 5 days. Parts were also tested for how well they held up against the elements. A moto como todo possui muitas peças em metal. Nós tivemos que descobrir ao longo do tempo como manter as características da motocicleta. Câmaras de teste submeteram algumas peças à neblina e maresia. Várias outras foram deixadas em um telhado recebendo raios de sol por anos, para que analisassem como suportavam o sol e a chuva ácida. Mas o verdadeiro teste de uma Harley é o teste sonoro. Nós tivemos muito trabalho para manter o som da motocicleta, porque a Harley tem um som lendário. As pessoas sempre falam do som das nossas motos. O som da moto foi ajustado na câmara sem reverberação da Harley. Nós testamos em uma sala sem ecos. Na sala, nós tínhamos um sistema robótico que coloca uma série de microfones em volta da moto, por onde tentamos descobrir de onde vem um barulho, podendo ser um simples assovio. Podemos criar um campo holográfico em volta da moto e focalizar o ponto exato de onde vem o barulho. Hoje em dia é possível mapear as coisas que simplesmente não têm o som de uma Harley. Escapamentos que falam mais do que deveriam, marchas que gemem mais do que deveriam. Essas são as primeiras coisas que notamos. A empresa também tem de garantir que a moto passe pelos cada vez mais rigorosos regulamentos sonoros do mundo. Em todo o planeta, existem diferentes regulamentos que exigem um teste de aceleração. A pista que usamos serve para fazer um teste de controle. Nós forçamos até um nível de pressão sonoro mais alto e registramos o valor. É para ter certeza de que as pessoas em volta não vão se incomodar. Com a moto quase completa, o filho de Willie G, Bill Davidson e outros membros do departamento de marketing da Harley começaram a lutar com um dos maiores desafios: o nome. Tínhamos literalmente centenas de nomes. Que tal esse toaster? De torradeira. É, pilotando uma torradeira. Eu estou pilotando uma torradeira. Eu acho que não vai funcionar. Na verdade, levamos mais de um ano nisso. Full Belly VRC. Eu acho que não gostamos desse. Não. Na hora que você encontra um nome que gosta, descobre que já é marca registrada no Japão. Gostamos de um nome e aí descobrimos que era o nome de um limpador de privadas na Europa. Aí pensamos, esse não vai dar. A chave era encontrar um nome que, quando fosse dito, evocasse a imagem da moto. Os dois elementos tinham de estar ligados. Olha, e depois de pensar e falar num monte de nomes, um que era bastante citado e as pessoas sempre comentavam era o V-Rod. V devido aos cilindros em V. VR pelo motor VR1000. Rod por causa do estilo Hot Rod das dragsters. Tudo estava pronto e finalmente chega a hora de levar a moto para a linha de montagem. O motor e a moto seriam unidos na mais nova fábrica da Harley, na cidade de Kansas. A linha de montagem da V-Rod é a primeira do mundo com um robô cortador de tubos totalmente automático. Usando câmeras com olhos, ele reconhece o comprimento de qualquer tubo, o corta com precisão a laser e depois faz seu próprio controle de qualidade no resultado. A bem-sucedida parceria com a Porsche continuou. O motor Revolution seria construído em conjunto na mesma fábrica do restante da moto. Apesar de a V-Rod não ser produzida em massa antes da apresentação comercial, a linha de montagem teria de estar pronta.
Preparar a produção em larga escala e adaptar a linha de montagem gerou novos desafios para Harley. Seu desenho longo e baixo dificultou a colocação do motor no quadro. A solução: 2 barras removíveis que também facilitariam a manutenção da moto. Começou com uma ideia simples. Quase 6 anos mais tarde, depois de centenas de obstáculos inesperados e soluções difíceis, depois de milhares de horas, decepções e alegrias, depois de milhões de dólares investidos em uma mistura de arte e ciência, a V-Rod era finalmente uma realidade. Junho de 2001. O lançamento oficial da V-Rod foi marcado para o encontro anual de consumidores da Harley-Davidson, que em 2001 ocorreu no Centro de Convenções de Los Angeles. Para a equipe de engenheiros e projetistas, era o grande momento. Eles haviam construído uma moto completamente diferente de qualquer Harley já fabricada. Mas a moto era, sem dúvida, uma Harley. Ela respeitava uma tradição americana, mas também aprimorava essa tradição para o futuro. Foi uma jornada emocionante que eu nunca esquecerei. A ideia de termos construído um produto muito diferente de tudo que já fizemos é uma prova da eficiência dessa empresa. Eu sempre vou me orgulhar disso. Logo mais, vai existir uma moto no mercado com um pouco de mim em cada parte. E eu não sei como vou reagir. Quando você finalmente sobe na moto e a pilota, fica muito orgulhoso por ter criado aquilo do zero. Quer dizer, sem a gente, esse produto não estaria aqui. Quando você trabalha esse tempo todo com tanta intensidade e tanta paixão, você não esquece mais. Faz uns 5 anos. Aproximadamente 5 anos. Nós passamos pelo processo, estamos olhando para o resultado final. E ver a reação das pessoas a esse trabalho vai ser uma coisa sensacional. Quando eles tirarem aquela capa na apresentação para o mercado, eu vou ter que me esconder um pouco. Por quê? Tá, eu sou um cara da Harley, ninguém pode me ver chorar. É realmente incrível estar aqui sabendo que a nova Harley vai ser mostrada para o mundo todo e nós a fizemos. Eu passei metade da minha carreira na Harley trabalhando nisso e aí está. Nós finalmente vamos mostrar a moto. Finalmente vamos falar sobre ela. É difícil descrever. Nós vamos chocar o mundo. É isso. Isso aí vai ser demais. Senhoras e senhores, vamos dar uma salva de palmas para o Willie G e Bill Davidson. E para o novo membro de nossa família, a Harley Davidson V-Rod. Eu acho que ela é incrível. É definitivamente uma Harley. Ela vai abalar o mundo das motocicletas. Cara, eu não consigo acreditar, é demais. É de tirar o fôlego. Primeira apresentação ao público. Versão brasileira Vox Mundi.